O tema é um alerta, não é um tema muito simples, não, é um tema que a gente está indo na raiz dele mesmo para que haja muito entendimento, é a automutilação ou o famoso cutting. Então, você que conhece um pouco sobre esse tema, fica aí ligado com a gente, você tem que assistir, você tem que entender um pouco mais, porque isso está tomando aí conta do coração de muitos adolescentes, muitos jovens, principalmente cristãos, que às vezes têm algo tão interno e que de alguma maneira querem externar essa dor e acabam praticando a automutilação, que é realmente algo que não é resumido a um corte apenas, mas tem muitas outras formas disso acontecer. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Deixa eu só abrir para você participar aqui os canais de interação. Você pode participar pelo nosso Twitter, @Clínica da Alma, anota aí, @Clínica da Alma, manda o seu tweet para cá. Também tem o e-mail do Clínica da Alma, talvez o que você tem que passar para a gente aqui é um pouco mais extenso. Então, clinicadaalma@redesuper.com.br é o e-mail. Você também pode participar pelo telefone. O telefone para você que está assistindo aqui ao vivo, nessa quinta-feira pela manhã, às 11h35 da manhã aqui, você pode ligar no 3253-3320. E para você que está assistindo reprisado ou também está assistindo ao vivo, é o 3209-3301. 3209-3301, esse é o telefone para você ligar, deixa sua mensagem. Inclusive, nesse telefone, 3209-3301, você não precisa deixar a sua identidade, o seu nome, se você quiser. Você pode deixar aí no anonimato, trazer a sua pergunta e a gente vai responder aqui com muito carinho. E quando você participa, você concorre a brindes aqui nesse programa, que é um coração de mãe, literalmente, viu? Então, olha aí os brindes que estão na tela para você concorrer. Tem aí o CD da Cristiane Fer, meu Deus do céu, esqueci o nome dessa querida amiga que esteve aqui com a gente, do Brinco, que é marido da Nana Chara, que tem um testemunho fantástico. O Brinco esteve aqui com a gente também, não no programa Clínica da Alma, mas no programa De Tudo Um Pouco, e também ali do Robson Monteiro, que cantou também no De Tudo Um Pouco quando ele estava de férias, e o Jean ali colocou ele pro Brasil, aí a voz dele maravilhosa aqui, pro De Tudo Um Pouco, inclusive o programa De Tudo Um Pouco, que vai voltar agora na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, com o Clínica da Alma junto. O fiel escudeiro não pode sair de lá, não. E você também vai concorrer a esse brinde maravilhoso aqui, ó. Sabia que Deus pode tudo, meu filho? Pois é, o Scooby fez um CD com esse nome, Deus Pode Tudo, que vai abençoar muito a sua vida. Eu tô tremendo um pouco, eu não tomei café da manhã, então tô tremendo um pouquinho assim. Deixa eu ficar quieto, eu consigo, ó. Viu? Olha lá. Você pode ganhar esse CD também ligando aqui pra gente. Esse aqui, Deus Pode Tudo, pode sortear, né? Amém. Eu nem perguntei, agora que eu já mandei ver aqui. Amém. Eu faço isso com todo mundo, viu? Porque daí o cara não tem como falar não no ar, né? Eu trouxe pouco. Muito bem, olha, a gente antes de introduzir o tema aqui, a gente preparou um testemunho, nossa produção preparou um testemunho, que é uma reportagem da Ana Flávia, que foi conversar com uma mulher, com uma menina, eu não sei, uma jovem de 18 anos, né? Uma jovem, enfim, não sei a idade dela, mas ela passou pelo processo de automutilação e ela contou um testemunho muito impactante. E eu quero que você assista e a gente vai voltar então falando sobre isso. Pode ser, pastores? Tranquilo. Vamos assistir? Então vamos lá, pode rodar. Então, como que você começou a se automutilar? Eu comecei aos 17 anos, quando eu descobri, veio à tona na minha infância coisas que tinham acontecido comigo. E eu comecei a me mutilar para aliviar a tensão interna. Eu fiquei 10 anos guardando tudo, e aí veio tudo à tona, e aí eu comecei a me mutilar. E como que era essa mutilação? Eu pegava coisas que podiam esquentar e queimavam minha pele. Aí eu via a bolha, arrancava a pele, infeccionava e eu via cicatriz formando. E você ficou nesse processo durante quanto tempo? Durante 17 anos. E quando foi que você percebeu que não era, que você precisava de uma ajuda? Quando eu não tinha mais controle sobre as queimaduras. Tudo eu me recorria às queimaduras, tudo para mim era motivo de dor. Estava emocionalmente muito frágil. Então tudo era motivo para me queimar. Nada me fazia, as conversas com as pessoas, o próprio Deus, assim, nada me convencia a parar de fazer. E como que era? Eram muitas vezes por dia? Era diariamente? Como que era isso? Não, eu fazia uma vez no dia e fazia para durar bastante, assim, as queimaduras, para as cicatrizes demorarem a cicatrizarem. Então ficavam um longo tempo. Só que para as pessoas não verem, eu escondia com luvas. Eu usava luvas para as pessoas não verem.
E te dava prazer quando você fazia, quando você acompanhava todo esse processo? Era um prazer mórbido, né? Mas eu sentia prazer sim. Depois de sentir a dor de colocar para fora o que eu estava sentindo, a dor que eu estava sentindo, eu sentia alívio. Não sei se é prazer, pode ser alívio, a palavra alívio. Mas era um alívio no momento que você se mutilava, depois acompanhando cada fase daquela queimadura? Não depois, porque doía muito, né? Então é insano. Você procura uma coisa que dói muito. E depois eu senti alívio. Eu senti alívio depois que acabava o processo, quando começava a cicatrização, que eu senti alívio. Então também não era uma coisa imediata, levava uns dias no processo, né? E quando você procurou ajuda, quem que você procurou? Como é que foi isso? Eu procurei ajuda nos meus amigos, nos meus verdadeiros amigos que me trazem para perto de Deus. Não aqueles que não me traziam, porque os que só viam e falavam, não faz isso não me convencia nada. Aqueles que falavam para mim, para eu não fazer porque Deus estava olhando, Deus estava seguindo, Deus estava me acompanhando, que Deus estava comigo, esses sim me traziam para perto de Deus, esses me ajudavam. Como que era seu contato com Deus na hora que você ia fazer? Você sentia que Deus te barrava de não fazer aquilo de alguma forma? Muitas vezes parecia que Deus não existia, muitas vezes parecia que Deus estava ali olhando para mim, muitas vezes eu telefonava para amigos para no exato momento não fazer, e eu tive uma experiência que Deus me deu uma visão de ele colocar o antebraço no meu antebraço e falar, se você quer ver alguma cicatriz, olha para minha mão. Olha para a minha cicatriz. E isso por muito tempo foi um alento para mim, para eu não fazer. Agora tem quanto tempo que você não faz? Eu tenho 1 ano e meio. E como que você se sente hoje sem fazer? Eu me sinto liberta. Parece que era uma fraqueza que eu fui livre dela. Hoje eu resolvo meus problemas com mais maturidade, emocionalmente, porque não é racional se machucar. Não é racional, nada no processo é racional. Sentir dor não é racional, ter alívio não é racional. Então hoje eu resolvo meus problemas conversando com outras pessoas, conversando com o próprio Deus. Eu amadureci, né? Se por acaso alguém que estiver assistindo a gente ou alguém que você encontra que esteja passando por uma situação como essa, o que você aconselharia para a pessoa parar de fazer? Lembra da dor que Deus passou, porque Ele já passou a dor. Você não precisa passar de novo para sentir alívio. Se espelha nele, que ele vai ser o reforço da sua salvação. A salvação de todo dia. Não só a salvação eterna, a salvação de você mesmo, salvação dos seus sentimentos, salvação daquilo que você está passando. Então se espelha nele todo dia, todo dia. As cicatrizes, elas ficam, elas não são bonitas, elas são lembranças ruins, então nem as cicatrizes são boas. Você não precisa de cicatriz para lembrar do seu passado, você ter a sua mente. Então, para você realmente não fazer isso, porque não vai te trazer nada de bom, nada mesmo. Então hoje sua vida é mais leve? Você tem uma vida com uma rotina diária normal? Tenho. Eu não sou presa mais ao meu vício, né? Que acabou virando vício. E eu me libertei disso, graças a Deus. Olha, primeiro a gente quer parabenizar a Ana Flávia e toda a produção que conseguiu essa entrevista com essa moça e também parabenizá-la por ter conseguido sair de tudo isso e ser liberta desse mal, dessa automutilação, e a gente vê ela completamente transformada nas suas próprias palavras. Algo que me chamou a atenção, a gente falou isso aqui todos os dias, foi a forma com que ela acordou para tudo isso, onde ela ouviu Deus falando com ela, olha, Jesus, né, eu tenho cicatrizes já, você não precisa ter as suas, eu já paguei o preço por você. E aquilo assim me emociona cada vez que eu escuto esse testemunho, porque é fantástico. E aí eu queria perguntar para você, Dalton, que é psicólogo, também pastor, e aí
uma propriedade boa para falar a definição técnica da automutilação para quem está chegando agora e assistindo com a gente o programa. Nós falamos de segunda a quarta-feira aqui sobre as definições, mas hoje nunca é demais um pouco sobre a definição técnica. Devo perguntar para o pastor Rogério e pastor Guerra também um pouco no âmbito espiritual o que pode causar a automutilação. A princípio, a ideia básica da automutilação é uma compensação psicológica. E como a pessoa tem uma dor psicológica que ela não sabe lidar, ela acaba criando no material uma dor física, que ela controla, que ela reage. Então, é uma forma de compensação psicológica mais negativa. O ser humano faz muito isso, por exemplo, a fobia tem muito disso. Outras questões que as pessoas têm, elas vêm dessas questões. Agora, uma coisa interessante que eu observo, quando ela fala sobre a questão de não ter prazer, mas uma coisa interessante. Primeiro, você tem que pensar o seguinte, essas questões vêm de quando a pessoa é criança. Quando ela chega na adolescência, que ela passa a fazer isso, ela já está, a adolescência é uma reedição. Então, a criança muitas vezes viveu num ambiente de agressão ou de agressividade, ou sofreu alguma coisa, e é uma característica muito interessante da criança, ela se sentir culpada. Ela muitas vezes tem crianças, por exemplo, tem pessoas que foram abusadas sexualmente, quando elas contam a história, elas se sentem culpadas, como se elas de alguma forma fizeram isso. E na verdade isso não é verdade, ela simplesmente foi a vítima do processo. Sim. E quando a pessoa, como criança, ela se sente culpada, quando ela passa a fazer a automutilação, é uma forma de um sofrimento de autopunição. Ao mesmo tempo que ela traz a dor para o concreto, uma dor que ela controla, ela ao mesmo tempo se pune. Então muitas vezes é isso. E o ser humano tem um impulso de agressividade na natureza humana, na constituição psicológica. É a autoagressividade, é aquela raiva que muitas vezes a pessoa não coloca para fora, muitas vezes o ambiente que ela vive, ela não consegue externar isso, Sim. Ela pega e junta as duas coisas, ela se sente culpada e ao mesmo tempo dirige a agressividade para ela própria. Então, o psicológico que está por trás disso é exatamente isso, apesar de que a pessoa acha que se ela se machucar, ela consegue controlar aquela dor. Ela meio que materializa uma dor que talvez não seja materializada, ela é de sentimento, né? Então ela tem uma forma de materializar isso e ter controle até um pouco dessa dor. E uma coisa importante que tem que ser colocada, que muitas vezes eu já ouvi as pessoas colocarem, como se fosse a personalidade da pessoa. Não é a personalidade. Isso, na verdade, é um desequilíbrio psicológico. Essa moça colocou de uma forma fantástica quando ela fala, não é racional fazer isso, é emocional. Na verdade, a complicação psicológica que eu sempre falo é entre a lógica do racional e do emocional. Ela está atuando uma questão emocional inconsciente que ela não consegue parar no racional. Mas a coisa mais interessante é que ela não nasceu assim, não cresceu assim, não precisa ser assim, e isso não faz parte da personalidade dela. Isso é um desequilíbrio psicológico que, quando ela equilibrar, seja através do espiritual, seja através da cura, seja espiritual ou psicológica, como ela colocou ali, ela pode ser uma pessoa normal e sair fora disso. Tem solução e tratamento. Pastor Rogério e Pastor Guerra. Pastor Rogério, a gente sabe que isso tudo abre campo espiritual sobre a vida dessa pessoa. Eu falei aqui, inclusive, algo que o Espírito Santo chamou a atenção desde o primeiro dia. É como se fosse até uma profanação do próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não que a pessoa que está fazendo está profanando, mas o ato de degradar o corpo, de destruir o corpo, de marcar com aquelas marcas que Jesus teve e pagou todo o preço pela gente. Isso no campo espiritual devasta a pessoa, eu imagino. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Na realidade, o que a gente percebe é que a automutilação ela é a consequência, né, de algo, né, que está ali guardado dentro do coração daquela pessoa. Então, na realidade, não é que isso se torne uma maldição que vai agir na árvore genealógica, mas a gente tem que entender que algo provocou isso, né? Ou seja, existe uma raiz. Então, no caso específico de alguns casos que a gente sabe, normalmente é a questão de abandono, como o doutor Dalto falou, a questão de sentimento de culpa, abusos, estupros, são várias situações. E é a válvula de escape, né? Assim como tem pessoas que têm válvulas de escape em outras áreas. Tem na pornografia, tem na masturbação, tem várias outras. É uma forma de drenar aquela pressão interna que é tão forte que leva a pessoa a praticar isso. Agora, o que a gente tem percebido, na verdade, é que são muitos fatores que levam a esse caso extremo. Não deixa de ser também, não sei, o doutor Dalto pode aqui me corrigir se eu estou errado, não deixa de ser uma somatização, né?
ao extremo, ou seja, já quase chegando no nível do processo, é uma penitência, né? Para poder a pessoa ver a sua pressão interna emocional sendo drenada.